Porque o fogo emocional te assa por fora, mas não te cozinha por dentro. O fogo do Espírito, você sente, você queima, mas dentro de você há mudança, a transformação, a vida, a plenitude. Nós estamos vivendo uma geração onde todos cantam, deixa queimar, vamos incendiar, vamos queimar. Mas eu preciso aprender que queimar não é só arder, é arder e iluminar. A essência do fogo não é só arder, é gerar luz. O fogo não pode só sentir, eu preciso iluminar. Eu vou arder aqui sábado, eu vou arder aqui domingo, mas na segunda-feira eu me tornarei um luzeiro, para que resplandeça a vossa luz e glorifique o vosso Pai. Chega, o tempo acabou de pessoas que só querem ser um palito de fósforo no domingo. Deus está procurando tochas acesas todos os dias. É o fogo do Espírito, a teofania. O fogo é uma manifestação, uma representação. E que fogo é esse? Sabe o que eu entendo, querido? O mesmo fogo que queimou quem eu era, está refinando quem eu sou. O fogo do Espírito, ele queima o seu passado, ele purifica o seu presente e clareia o seu futuro. Aleluia. É um fogo que mexe com quem você era, transforma quem você se torna e clareia onde você deve andar. Lâmpada para os meus pés. Já já eu entro no texto, mas está fluindo aqui. Aleluia, vem comigo nisso, vamos junto, não para. Hoje você vai trabalhar e o fogo vai te pegar enquanto você flui. Amém. Há fogo aqui, há fogo. Há fogo. Escute, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a sua palavra, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para o pé e luz para o caminho. Aí tem uma conjunção aqui, não é só a luz no caminho, é lâmpada para os pés também. O que é isso? Tem gente que tem luz para o caminho, ou seja, sabe para onde está indo, conhece, entende sobre reino, entende sobre o plano de Deus, entende sobre as coisas espirituais, tem luz no caminho, mas não tem lâmpada no próprio pé. Sua integridade, sua vida com Deus, sua vida de obediência aos princípios. E quando a gente tem lâmpada, ou melhor, quando nós temos luz para o caminho, mas não temos lâmpada para o pé, a gente sabe aonde está indo, eu conheço, eu entendo, eu estou indo, eu estou vendo, mas a gente tropeça no primeiro obstáculo que está aqui à frente. Mas quando o fogo é completo, ele incendeia a luz no caminho, mas tem fogo no pé. E aí eu estou olhando o caminho, eu estou vendo, eu entendi o plano, Senhor, eu sei o que o Senhor quer, eu estou olhando para Ti, eu prossigo para o alvo, mas vem um desafio, eu pulo o obstáculo, eu pulo outro obstáculo, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus. Não é um fogo que só que você vai sentir, é um fogo que você vai se tornar. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia, quão formosos são os pés de quem anuncia o evangelho. Por que não é a boca, é os pés? Porque a beleza não está no que você fala, mas é no seu caminhar, é na sua vida. Sim, a palavra de Deus é linda, liberar Jesus é a preciosidade, mas quando eu sou respaldado com aquilo que eu me tornei, a mensagem de fato se torna autêntica. Guarda essa frase, a autenticidade do evangelho precisa ser confirmada pela integridade dos ministros. Quando os ministros são íntegros, o evangelho é autêntico no ouvido de quem ouve. Amém? O que as pessoas estão buscando hoje? Qual é a resposta desse Pentecoste? Testemunhos vivos, cartas vivas, seladas. Eles punham selo na carta. Por que tem selo na carta? Aquilo é o respaldo de que aquilo foi pago. Você sabia que o selo era para isso? Quando antigamente entregavam carta e às vezes a pessoa tinha que pagar. Mas eu não quero pagar, estou recebendo carta, vou ter que pagar, nem sei quem está me mandando. Então começaram a colocar selo na carta. Quem pagava e mandava a carta, selava a carta. O selo significa, a carta foi paga,
E agora ela está sendo entregue. E a palavra de Deus diz: vós sois cartas vivas. Mas a Bíblia também diz em Efésios 1:13: após ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele crer, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que significa? Já foi pago. Agora se trata daquilo que eu vou fazer com tudo que ele já fez. Já foi pago, está selado. Mas eu preciso me tornar agora. Eu desejo agora me tornar aquilo que ele está fazendo em mim. Abra sua Bíblia, querido, em Atos capítulo 2. Eu recebi a direção de ministrar esse texto agora. Direção do Senhor, enquanto adorávamos ali, eu abri a Bíblia em Pentecoste e tal, e me veio o texto um pouco depois, Atos 2:42. Nós não vamos falar especificamente aqui do que já foi lido, mas nós vamos falar do estilo. Fala comigo, o estilo de vida Pentecoste. Nós vamos falar daquilo que o Pentecoste produziu, que tipo de vida começou a ser gerada a partir desse fogo, dessa unção, de tudo isso que Deus está fazendo. Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meu Deus, essa passagem bíblica é a maior estratégia de crescimento para a igreja que existe. Hoje tem tanto método, né, que as pessoas usam para crescer as igrejas, mas não se trata de um método, se trata do que está escrito. Leia, o final que a gente leu, o último versículo que a gente leu está dizendo assim: enquanto isso, o Senhor vai trazendo os que iam sendo salvos. Quando eu li esse texto, mexeu comigo. Enquanto isso, enquanto vocês fizerem isso, enquanto a vida de vocês, depois desse Pentecoste, produzir isso, enquanto a igreja se movimentar nisso, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Pastor, isso o quê? Primeiro, perseveravam. Fala comigo, perseverança. Aleluia, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu esqueci de apresentar a minha esposa, né? Puxa vida, acabei de olhar para ela, tão linda. Sou casado com a Débora, sou pai do Isaac, da Sara e do Josué. Só está faltando Abraão, Jacó e Rebeca. Amém, feliz de estar aqui com vocês. Vamos seguir. Então, eles perseveravam. Eu sinto que essa palavra, ela vai transbordar individualmente, mas coletivamente. Nesses 3 dias, dessas 3 ministrações, nesses dias aqui, o Senhor vai construir um caminho. O Senhor vai construir um caminho, tanto para a igreja local, quanto para vocês, na sua vida particular. Amém? Vai guardando esses ingredientes que Deus vai soltar aqui nesses dias. Primeira coisa que vocês vão fazer, ou já estão fazendo, perseverança. Pastor, o que é perseverar? É continuar mesmo cansado, é continuar mesmo doendo, é continuar mesmo chorando. É uma perspectiva onde o cenário que acontece não define aquilo que eu creio, para onde estou indo, quem está cuidando e quem está falando aos nossos corações. É quando o cenário não muda aquilo que você é.
Escute, Abacuque, o profeta Abacuque, nos 2 primeiros capítulos, se você olhar, Abacuque meio que está contendendo, as profecias dele, parece uma briga, parece que ele está lutando com Deus. Olha só o cenário, Deus, olha só o povo de Israel, olha só, parece que ele está vendo o cenário, e aquilo está tão latente nas palavras dele, o cenário está definindo aquelas, aí de repente, a Bíblia fala assim, do capítulo 2-3, ele diz assim: foi então que eu ouvi a voz do Senhor. Que nível é esse que você deixa de se movimentar pelo que você está vendo e começa a se movimentar pelo que você ouviu? Alguém já entendeu isso aqui? Não é mais o que ele está vendo, agora é a voz que ele ouviu. Não é mais o cenário que ele está vendo, agora é a voz que ele escutou. Aleluia! Quando acontece isso, sabe o que ele diz? Quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu não vou ser definido pelo cenário, eu tenho uma palavra. Eu acho que o negócio é Pentecoste, eu fiquei pentecostal hoje. Aleluia. Meu Deus. Perseveravam porque tinham uma palavra. Alguém aqui tem uma palavra? Sabe, quando eu era viciado em crack, um jovem, nunca contei meu testemunho, acho, com vocês, não sei, mas eu fui um jovem viciado em crack. Cracolândia, overdose. Um dia eu estava na rua com pedras de crack, bebidas alcoólicas, louco. Alguém veio da parte do Senhor, alguém assim com a saia longa, com um coque na cabeça. Você conhece alguém assim, não? Meu Deus, alguém assim, eu loucão, e essa pessoa disse: ei, assim diz o Senhor, eu te levantarei como uma voz na terra, você vai ser um pastor. E eu lá, nem sabendo de nada, mas a partir daquele dia eu tinha uma palavra. Pessoas estavam orando, mas eu tinha uma palavra. E quando eu comecei, aí eu me entreguei ao Senhor, fui com tudo, mergulhei em Jesus, minha família, minha casa se transformou, meu pai se converteu, minha irmã, minha mãe, aquela unção. Aí eu estava na igreja, uma igreja abençoada, e eu estava já começando a ajudar, a servir. Eu não era pastor, mas eu já estava começando a servir. Aí um dia veio um apóstolo visitar essa igreja, um apóstolo que veio lá do inferno, eu acho. Ele chegou para mim e disse: ei, eu fiz um estudo psicoterapêutico, não sei das quantas, e eu descobri que um ex-viciado jamais pode assumir uma liderança na igreja, porque a droga fica, olha a palavra que ele me deu, porque a droga fica não sei na onde, então essa pessoa pode ter inconstância para ser um líder. Ele veio e falou assim: eu precisava te deixar essa palavra. Eu falei para ele: legal a sua palavra, apóstolo, mas eu já tenho uma palavra. Eu já tenho uma palavra. Eu já tenho uma palavra. Chegou uma palavra antes. Eu não sei qual é o cenário que está em volta de você, mas eu vim lembrar você da primeira palavra. Eu vim lembrar Filadélfia da primeira palavra. Eu vim lembrar essa casa da primeira palavra. Algumas coisas vão voltar, outro tempo, é outra mover, é outra, mas algumas coisas da primeira palavra. É o Senhor dizendo: eu estou afastando tudo que não condiz com a primeira palavra, e eu estou conjuntando, eu estou fazendo o que diz respeito à palavra. O que eu e você vamos fazer? Persevera. Salmo 126, o irmão citou aqui na adoração, eles iam, olha o que a Bíblia diz, eles iam chorando e andando com os feixes plantar. Como que eles iam? Chorando e andando. Fala comigo: chorando
e andando. Sabe o que significa isso? Você pode até chorar, o que você não pode é parar. Vai andando, vai chorando, com os feixes na mão, mas vai andando, vai chorando e vai andando. Sabe como é que encerra o texto? Aqueles que foram plantar chorando, voltaram colhendo com alegria, e os feixes estavam nas suas mãos. Perseveraram. Essa palavra vai tomar esse ambiente nos próximos dias. Perseverança, perseverança. E veio pandemia, e veio crise econômica, e veio problemas, e veio, mas aquilo que é do Senhor é envolto na perseverança. Qual é o padrão dessa perseverança? A doutrina dos apóstolos. Então o que a igreja faz? Ela persevera e ela se mantém na palavra. Qual é a doutrina dos apóstolos? Qual é a mensagem da igreja? Cristo. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória. A doutrina dos apóstolos não era prosperidade. A doutrina dos apóstolos não era benefício pessoal. Tudo isso está dentro do pacote da vida com Deus. Mas a doutrina dos apóstolos não era o que Deus vai fazer para você, o que Ele vai dar para você. Não é o movimento de Deus em cima daquilo que você precisa. A doutrina dos apóstolos era a obra eterna de Cristo, o plano eterno, o reino de Deus. É nessa mensagem que eles perseveravam. Na mensagem cristocêntrica. Então vai juntando peça, perseverança e uma mensagem cristocêntrica. Querido, hoje em dia as pessoas estão buscando a Deus muito mais por necessidade do que por propósito. Parece que as orações é em cima do que precisa, sim, Deus também vai nos suprir, mas aprende um princípio: Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre, Ele investe em propósito. Se você só quer necessidade, Deus dá pão para quem come, mas a Bíblia diz que Ele dá semente para quem semeia. Se a gente só quer o pão, Ele vai suprir você, mas não vai investir em você, na causa que Ele quer. Meu Deus. E é perigoso um movimento de necessidade em detrimento de propósito. Por quê? Jesus, quando estava em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo maligno. E o maligno veio em cima da necessidade. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele tinha fome, ele tinha necessidade de comer pão. Ok? E aí quem apareceu oferecendo pão? O maligno. Ele diz o quê? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus tinha uma necessidade. E o primeiro a oferecer o pão foi quem? O maligno. Nem todo o primeiro pão que vem é de Deus. Meu Deus. Às vezes você tem tanta necessidade. Eu aprendo que parece que o inimigo ele trabalha, ele mora na porta da necessidade. É você precisar de alguma coisa e as propostas dele vêm em volta sua. Mas qual foi o posicionamento do Senhor? Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ele está dizendo: a minha comida é outra. Satanás, eu não vou comer da sua comida. Não é a necessidade que eu quero de Deus, eu quero só Deus, eu quero Ele, eu quero a presença dEle. E se Ele me der, bênção. Se não me der, eu quero Ele do mesmo jeito. Querido, sabe por que você não pode se mover por necessidade? Porque Jesus não é o pão da fome, Jesus é o pão da vida. Aleluia, Jesus é o pão da vida. É a doutrina dos apóstolos. Há uma confusão muito grande quando a gente deixa Cristo de ser o centro e começa os nossos interesses ser o centro. Sabe? Aí a gente fica buscando sucesso em nome de Deus, em detrimento de um relacionamento com os princípios de Deus. Tem gente que cresce, sabia que tem gente que cresce quebrando o princípio? Não com Deus. Cresce nesse mundo, tem resultado, às vezes tem dinheiro, às vezes tem coisa quebrando o princípio, mas no reino de Deus não trabalha com resultado, o reino de Deus trabalha com fruto. E o fruto, é pelo fruto que a árvore é conhecida, não pelo resultado. Está entendendo? Veja, guarda isso que eu vou te dizer, anota isso se você puder. Toda proposta de crescimento
que é oferecida para você, quebrando princípios, é como aquele que te leva até as nuvens e não te oferece paraquedas. Eu vou repetir, toda proposta de crescimento que é oferecida para você, quebrando princípios, é como aquele que te leva até as nuvens e não te oferece paraquedas. A doutrina dos apóstolos, ela fala dos princípios, ela fala da obediência. Amém? Não adianta você fazer votos, campanhas, projetos e coisas se você não obedece. Guarda isso que eu vou te dizer, busque-o para conhecer as coisas de Deus, mas obedeça para continuar conhecendo. Busque para ver, mas obedeça para continuar vendo. Amém? Nós precisamos entender, porque aonde é o perigo? A busca pelo sucesso em detrimento do propósito. Veja, o Espírito Santo, em Mateus capítulo 4, levou Jesus para onde? Para o deserto. E o diabo levou ele para onde? Para o pináculo. Está pegando isso? Tem uma teologia aí que chama todo o deserto de diabo. Tudo que você passa, não, é o diabo, é o diabo. Um dia o irmão falou para mim, pastor, o diabo está solto. Eu disse, o Espírito Santo também. Você está muito preocupado que parece que qualquer tribulação que as pessoas passam. Não, querido, presta atenção. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E o diabo levou Jesus para o pináculo. O que é pináculo? Lugar de sucesso, lugar de destaque, lugar de glamour. E tem muita gente buscando isso, usando o nome de Deus. Mas quem levou para o pináculo foi o diabo, e quem levou para o deserto foi o Espírito Santo. Se a gente não tiver entendimento do que é a doutrina dos apóstolos, a gente chama de diabo os desertos que Deus põe para a gente falar com Ele, e chama de vida com Deus os pináculos que o diabo prepara. Mas o que corrige isso? A doutrina dos apóstolos, a mensagem cristocêntrica. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que desejamos. Se Cristo é o fundamento, eu não posso construir nada em cima de desejos pessoais. Sabe por que seus planos se frustram? Muitas das vezes, porque você convida Deus para executá-los e não para elaborá-los. A gente traça plano e fala, Deus, é o meu desejo que o Senhor me dê isso, que o Senhor faça isso, que o Senhor tire essa pessoa do meu caminho, ou que o Senhor coloque outra pessoa no meu caminho. Você traça planos, quando na verdade você devia gastar mais tempo tentando ler o plano que Ele está montando. Jeremias 29:11, ele diz, eu é que sei o plano que eu tenho para vós, e é plano de paz e não de mal. Aquilo que a gente acha que é bom, querido. Provérbios 14:12, Bíblia, há caminhos que ao homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Sabe, eu não tenho dificuldade hoje com o que é ruim. O que é ruim a gente sabe que é ruim. Sabe onde que é o perigo? O que parece bom. Alguém está entendendo aqui? Aquilo que é ruim você se afasta. Não, eu não. Usar droga? Querido, para mim largar o crack foi fácil. Jesus entrou, o crack saiu, pronto, acabou. Mas para mim largar a busca pela aprovação, para mim largar o desejo de ser reconhecido, meu Deus, quando já estava ali na igreja, querendo aplauso de homens, querendo que as pessoas me... Querido, essas coisas é tudo vaidade. Paulo disse, eu não considero a minha vida como preciosa, eu considero tudo isso como perda. Vai chegando um nível de maturidade que você vai deixando de ansiar por essas coisas. Cristo vai crescendo em você. Essa é a doutrina dos apóstolos. Essa é a palavra cristocêntrica. E é essa palavra que faz com que Jesus acrescente pessoas. Para Ele, não para números. Amém? Eu falava isso com o apóstolo. A relevância é sempre mais importante do que a visibilidade. Nós estamos vivendo um tempo que está todo mundo querendo visibilidade. Hoje em dia, para ser famoso, qualquer um pode. Você não precisa mais ter um talento. Ser cantor, ser jogador de futebol, novela. Sabe como é que você fica famoso? Compra seguidor. Entra no algoritmo. Sei lá. Pronto, você ficou famoso. E aí as pessoas estão trocando a visibilidade pela integridade.
A maioria das pessoas que tem popularidade são pessoas imaturas, jovens, pessoas que não têm nem noção das coisas, mas crescem em seguidores e ouve 3 mensagens no YouTube e fala, vou discipular o Brasil. Sabe qual é o problema disso? Guarde isso, preste atenção. Quando a popularidade é maior que a maturidade, substituímos a integridade pela imagem. Personagens são criados, entretêm pessoas, e é a vida de Cristo que é o essencial, não se desenvolve no meio desse povo. Aí o que corrige isso? A doutrina dos apóstolos, a palavra cristocêntrica. O que mais que eles tinham? Primeiro então, perseverança, doutrina dos apóstolos, palavra cristocêntrica e comunhão. Uau! Olha as coisas que a gente verdadeiramente precisa. Comunhão. O que é comunhão? A vida do Cristo em mim, a vida do Cristo em você, se unindo para o próprio Cristo. Comunhão não é churrasco, macarronada, isso é bom. Mas a comunhão, a koinonia, na tradução original da palavra, é a natureza de Cristo em comunhão entre nós. Comunhão tem quando Cristo está crescendo em nós, pela vida de um na vida do outro. E para isso tem que ter relacionamento. Querido, eu acho lindo, igreja, quando a igreja começa a desenvolver relacionamento. Porque ressuscitar o Lázaro, tirar a pedra, a unção tira. Mas desatar o Lázaro é relacionamento. Tem que tocar. Meu Deus, alguém está entendendo aqui? Eu sinto claramente isso. Essa casa está passando por um tempo de unção. O Senhor está trazendo óleo, está chamando pessoas para a intimidade. Só que uma das respostas desse óleo, além de sinais e pessoas chegando, é a comunhão plena que vai se formar por aqueles que estão juntos. É tão difícil viver comunhão num tempo de individualismo como hoje. Antigamente, qualquer coisa que você pregava assim, as pessoas tinham desejo, e ainda que confrontava a vida delas, elas iam e não deixavam a comunhão por algo que não concordavam. Eu digo para os irmãos lá na comunidade onde eu sou pastor, eu digo para os irmãos, antigamente a gente pregava sobre pecado, as pessoas mudavam de vida, hoje elas mudam de igreja. Qualquer coisa hoje está destruindo a comunhão, relacionamentos descartáveis. A gente não percebe que isso é o pluralismo, o individualismo, são reflexos dessa sociedade que cada vez está mais distante do Senhor. E isso não pode entrar no nosso meio. O que é o pluralismo? É muito conhecimento, todo mundo sabe sobre tudo, ele ouve 1000 pastores, ele tem a informação, então ele não consegue viver a vida de verdade. Sabe o que esse movimento gera? Sabe o que isso está acontecendo? Está afastando pessoas da onde Deus quer que elas estejam. Sabe o que esse movimento está gerando, apóstolo? Um tipo de gente que anda com todo mundo, mas não é um com ninguém. Sabe sobre tudo, mas não é profundo em nada. E Deus está dizendo, eu vou restaurar ambientes de comunhão. Aonde pessoas se importam com pessoas, confrontam pessoas. Deixa eu te perguntar, você gosta de confronto? Eu amo. Eu só estou de pé aqui hoje por causa de confronto. Eu só não deixei o orgulho me despedaçar quando Deus me levou para as nações, me botou diante de multidão, me deu coisas, me levou, porque essas coisas podem destruir você se você não tiver prumo. Quando eu comecei a crescer com Deus, teve gente que botou o dedo na minha cara para dizer, você está buscando a aprovação dos outros. E eu dobrar o meu joelho e falar assim, esse cara tem razão. Está enrustido, você não vai ver tudo que você tem que ver sobre você, alguém vai ver e vai te ajudar a ver, e se submeter a uma interdependência te mantém humilde, e a humildade é a maior ferramenta que você precisa para se manter de pé. Agora, hoje as pessoas não amam confronto, amam bajulação. Amigo que é amigo, querido, é aquele que te confronta. Ele não te afronta, mas ele te confronta. Porque quem afronta quer te expor, mas quem te confronta quer te curar. Anda com gente assim.
Vive do lado de pessoa que observa você, não para te julgar, mas para ser um prumo na sua vida, para dizer, sai daí, para de fazer isso. Isso é uma dádiva de Deus. Amigos como Jonatas e Davi, sabe o que eles disseram um para o outro? Jonatas disse, Davi, o Senhor é entre mim e ti para sempre. Gente de comunhão plena. Agora, a bajulação é o contrário. O bajulador, ele te honra por fora, mas dentro dele tem um preço estabelecido por essa honra. Uma hora ele vai te cobrar. Verdadeira comunhão, querido, ela é criada num ambiente de submissão ao propósito de Deus. Nós precisamos de confronto, ao mesmo tempo que precisamos de consolo. Sabe quem são os verdadeiros amigos? Aqueles que duplicam as suas alegrias e dividem as suas tristezas. E tudo que eles querem é te levar para mais perto de Jesus, seja com um abraço caloroso, ou seja com uma palavra de confronto. Sabe o que Deus está fazendo aqui, apóstolo? Está unindo esse tipo de gente. Gente intencional. Igreja local, querido, não é plateia assistindo uma reunião, é vida na vida. E eu vou orar nesses dias, porque eu sinto que Deus está começando um movimento aqui. O Senhor vai encharcar mesas. Eu vejo mesas de casas encharcadas com a glória de Jesus. Eu vejo visitas promovidas pelo Espírito Santo. O que o Senhor começou a fazer nesse ambiente litúrgico aqui, nesse ambiente de comunidade, vai começar a fazer dentro das casas. Pessoas vão parar de levantar vômito na mesa, de falar mal de pessoas, e vai começar um ambiente de Cristo em casa, Cristo em casa, Cristo em casa. Óleo de alegria. Um dia eu estava orando por famílias na igreja, por igreja local que se reúne em comunhão. E o Senhor me deu uma visão enquanto eu orava, uma toalha branca estendida na mesa. E em cima dessa toalha linda, branca, apóstolo, tinha uma botija de azeite. Aliás, antes da botija de azeite, do outro lado da mesa eu vi um cinzeiro. E uma mão vinha e tirava o cinzeiro e colocava do outro lado a botija de azeite. E eu disse, Senhor, eu estou orando por famílias, por igrejas em comunhão, porque eu estou vendo isso. E o Senhor disse ao meu espírito, óleo de alegria ao invés de cinza, na mesa daqueles que se estabelecem em plena e verdadeira comunhão. Filadélfia, receba óleo de alegria. Xarabandaraço. Está vindo óleo de alegria. Unção no relacionamento, na vida. Casamentos, receba óleo de alegria. Óleo de alegria. Escute isso. Se vocês corresponderem à proposta de comunhão que Deus está querendo soprar sobre esse lugar, o casamento de vocês vão viver tempos que vocês nunca viveram de glória. Os filhos receberão dessa porção. Aleluia. Salmo 133, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E sabe o que diz o Salmo? É como um óleo que desce pela cabeça e escorre pela barba de Arão. É como um óleo. Fala assim, a comunhão é como um óleo. Alguém está entendendo isso aqui? Se você vê o contexto do sacerdócio, o óleo descia pela cabeça, escorria na barba e ia sobre todo o corpo do sacerdote. Um óleo que começava pela cabeça, descia sobre todo o corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Quem é o corpo? Sobre nós. Qual é a mensagem? Comunhão. Se você entender o propósito da comunhão, o mesmo óleo que está sobre o cabeça vem sobre você. Mas você fala, mas eu sou o menor do corpo. Eu fico lá na orla da veste, mas a mulher com fluxo de sangue tocou lá e foi curada. Aleluia. Porque na comunhão plena todos fazem parte da unção.
A unção não está sobre líder, pastor, a unção está sobre o corpo, que desce o óleo pela cabeça. Nós, pastores, fazemos parte disso. Estamos treinando os santos para viver essa porção. Aleluia. Fala para o seu irmão, quer o óleo do Pentecoste? Submeta-se à comunhão plena. Eu falei, Senhor, quem é o tipo de gente nos últimos dias que está esperando esse retorno de Jesus? É um tipo de gente que vai romper com o individualismo. É um tipo de gente que vai se unir com um vínculo de amor. É um tipo de gente que vai amar a mesa. Querido, eu amo pregar, mas eu tenho um negócio na mesa. Eu amo a mesa, eu amo estar na mesa. Mas a mesa está sendo abandonada hoje. Você sabia que tem casas na arquitetura moderna projetadas sem mesa? Por causa da correria do dia a dia, essas cidades, essas metrópoles de China, esses lugares, as casas já são projetadas a não ter mesa, é cegar, fast food, e a gente não percebe o poder que existe na mesa. Eu estou falando com a sua família agora. Porque a mesa é lugar de marido, mulher, filhos estarem juntos, olho no olho, sentir um ao outro. Eu estou até conversando com a Débora, nós precisamos aumentar a mesa, precisamos comprar uma mesa maior, porque o processo de desintegração familiar começa com a desvalorização da mesa. A maioria não vou dizer, mas talvez sim, mas muitos milagres Jesus fez na mesa. Muitos sinais Ele operou na mesa. Você lembra daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam andando com Jesus ressurreto do lado deles, e eles não estavam reconhecendo Jesus. Mataram Ele, né? E Ele ali do lado, o nosso Senhor, e de repente a Bíblia diz que eles se assentaram à mesa, e Ele partiu o pão, então eles reconheceram que era Jesus. Talvez seus filhos não vão reconhecer o Jesus que você fala pelo caminho, mas quando você sentar na mesa, e quando eu falo mesa, não é só uma mesa literal, a mesa é a comunhão da família, porque às vezes você pode fazer a mesa no quarto, você pode fazer a mesa na sala, mas tem a mesa na mesa também, amém? Comunhão na igreja e na família. Perseverança, comunhão, e no partir do pão, olha o que ele diz aqui no verso 42, no partir do pão. Eu acho fantástico esse lance de repartir o pão. Fala de vidas que impartem de Cristo uns com os outros. Quando a vida da comunhão começa a crescer, as pessoas têm prazer de dar umas para as outras, servir uns aos outros, um abençoar o outro. Escute, eu vou liberar mais algo. Esse movimento vai começar. Pessoas vão receber de Deus direção de servir outras pessoas. Você vai receber coisas, e às vezes você vai sentir que aquilo que você recebeu não é para você. Você vai dar. Jesus disse, melhor é dar. Partir o pão. A essência não é a multiplicação, é o compartilhamento. Lembra do texto da multiplicação dos pães? Lembra disso? João 6. E se eu disser para você que na essência daquele texto Jesus não multiplicou os pães? Não, heresia. Não, ele repartiu os pães. À medida que ele repartia os pães, se multiplicava. Qual é a essência do texto? Repartição. Só que a gente pega esse texto para pregar de multiplicação. Jesus vai multiplicar, Ele vai te dar, Ele vai fazer com você. Sim, Ele vai, mas se o seu coração for um coração de servir. A Bíblia diz que quando Ele começou a repartir, primeiro Ele multiplicou ou Ele partiu o pão? Ele partiu o pão, e aí distribuíram e o pão se multiplicou. Então sim, multiplicou, mas a essência não foi a multiplicação, a essência foi a repartição. Essa é a essência. Essa é a essência. Repartir o pão. Aleluia.
A Bíblia diz na ceia, Paulo aprendeu do próprio Jesus, ele disse, na noite em que ele foi traído, o que ele fez? Esse texto mexe muito comigo, queridos. Na noite em que ele foi traído, partiu o pão, meu Pai da glória. O que você faz quando você é traído, hein? Na noite que ele foi traído, ele não chegou para Pedro e falou, Pedro, pega a espada. Na noite que ele foi traído, ele não postou no Facebook. Na noite que ele foi traído, ele não reclamou. Na noite que ele foi traído, o que ele fez? Partiu o pão. Tomou o pão e partiu o pão. Sabe o que fortalece a comunhão? É um nível de perdão e de um coração maduro que já não se ofende mais. Guarde essa frase, um coração que não se ofende é uma semente para a unidade. Quando nós nos tornamos um nível onde já não nos ofendemos mais desnecessariamente, a gente pode ser uma semente para a vida em comunhão. Sabe o que está latente dentro dessas pessoas? O perdão. Elas são feridas, mas elas aprenderam a perdoar. Lucas 17, eles estavam perguntando, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? Aí Jesus vem com 70 vezes 7, aquela, né? Aí o que os discípulos falam para ele? Então acrescenta-nos fé. E Jesus diz o quê? Se você tiver fé como esse grão de mostarda, você vai mandar essa árvore pular no mar, essa árvore vai pular na água. Jesus compara o maior nível de fé com o poder de perdoar. Tem gente que fala assim, aquela irmã tem fé, porque quando ela ora as pessoas são curadas. Não, ela não tem fé, porque não perdoou o pai. Aquele irmão quando prega uma beleza, ele é um homem de fé. Não, às vezes ele não perdoou o pastor. O maior nível de fé está atrelado ao poder de perdoar. Sim, a fé também nos faz mover, mas o texto é comparado no contexto de perdão. Você tem fé para ganhar as coisas que você deseja de Deus? Eu tenho, quem tem? Mas você tem que ter o mesmo nível de fé para perdoar aqueles que te ferem. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é oferecer misericórdia, graça e amor. Vai pegando esse negócio aí. Perdoar é fazer com o outro o mesmo que Jesus fez com você. Perdoar é oferecer amor mesmo que não haja motivo para amar. Você não tem motivo para amar essa pessoa porque ela fez algo para você, mas você simplesmente perdoou porque Deus está em você e Ele é amor. Perdoa. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, não fazia parte do contexto, mas a palavra que está saltando no meu espírito é perdoa. Perdoa. Um dia eu estava estudando sobre perdão e eu vi sobre embarcações, barcos à vela. Quem já viu isso? Barco à vela. Aqueles barcos que tem uma vela, quando o vento sopra, a vela enche, o barco anda na água, né? Navega. Sabe como é que funciona lá nessa embarcação? Se a vela estiver esticada e o vento bater, a vela rompe. Então tem um ato de afrouxar a corda para ceder a vela para o vento levar o barco. Sabe como é que chama pelos marinheiros de algumas regiões o ato de afrouxar a corda, de ceder a corda? Perdoar. Agora imagina, a navegação está no meio do mar, o vento vai bater, a vela está esticada, o vento vem com tudo e eles gritam, perdoa! Então eles soltam a corda, a vela enche e o barco anda. E de repente, por causa da navegação, a vela estica de novo, o vento vai bater, alguém grita, perdoa! E eles soltam a corda, a vela enche, o barco anda de novo. João 3,8 diz, o vento sopra para onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim são os nascidos. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus que está soprando na sua casa, e Deus está dizendo para você, perdoa, porque o vento vai te levar para o próximo nível. Você quer uma ferramenta, você quer uma chave para entrar nessa nova estação? Entra com o perdão no peito. Eu te perdoo, eu te libero, eu solto você. Perdoar no grego é afieme, que significa despachar, liberar, libertar. Perdão é libertação. Ah, meu Deus. Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Mas eu não sinto de perdoar, mas perdão não é sentimento.
é mandamento, é decisão, você decide, mandamento você decide se cumpre ou não. Mateus 6, 14 e 15, se você perdoar o próximo, a sua ofensa, o Senhor também vos perdoará, mas se você não perdoar o próximo a sua ofensa, o Senhor não te perdoará. Quem não perdoa, quando precisar de perdão, não receberá. E isso é grave, porque você precisa do perdão de Deus. Eu não sei porque que eu estou dizendo, mas esse Pentecoste vai fazer um monte de gente perdoar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas vai ter cura aqui, como já está tendo, vai ter sinais, Deus vai liberar sementes, vai liberar porções, mas pessoas serão transformadas, porque os seus corações vão perdoar os seus ofensores, e daqui para frente elas vão viver livres. Livres. Guarde isso. Quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, exclui todo o potencial de mudança e crescimento, entrega o controle das suas emoções ao maligno e sofre a consequência dos seus erros. Eu vou repetir: quem não perdoa se torna prisioneiro do passado, entrega o controle das suas emoções ao maligno e sofre a consequência dos seus erros. Mas e quando eu perdoo? Deus volta. Deus vem. O perdão traz Deus. O perdão é reflexo. Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores. Mas essa pessoa não merece. Ame quando ela menos merece, que é quando ela mais precisa. Um dia, o pastor João, que é um dos pastores lá conosco, ele tinha muita raiva de uma pessoa, sabe? Ele até conta isso para os irmãos, para edificar a fé dos irmãos. Ele tinha muito raiva daquele irmão, um irmão que, sabe, feriu ele dentro da igreja, coisas aconteceram. E aí, Deus começou a tocar ele para perdoar aquele irmão. E ele começou a brigar, a pelejar, porque ele tinha muita raiva, muita ferida. Mas Deus falou com ele. Ele falou assim: ele não merece o meu perdão, Senhor. Olha o que ele fez. E o Senhor disse para ele: perdoe, não porque ele merece ser perdoado, mas porque eu mereço ser obedecido. E a partir daquele dia uma chave virou dentro dele. Porque ele entendeu que não se trata do quanto a gente corresponde àquilo que as pessoas fazem, mas se trata ao quanto nós desejamos obedecer a Deus. Sabe por que ele perdoou aquele irmão e amou aquele irmão para sempre? Porque ele desejou obedecer ao Senhor. O amor dele pelo Senhor libertou aquele irmão de dentro dele. E sabe quem foi o maior beneficiado? Ele mesmo. Porque o perdão libera você. O maior beneficiado do perdão é você. Uma temporada de comunhão está se abrindo. Xarabandaçoquete. Xarabandaçoquetera. João Marcos vai voltar e ele precisa do perdão. O Espírito Santo. O perdão vai trazer arrependimento, pessoas vão ser amadas. A verdadeira comunhão, ela é nutrida com perdão. Ela é nutrida com relacionamento. Perseveravam. Mensagem cristocêntrica. Comunhão plena. E agora, orações. Quais são os ingredientes do estilo de vida Pentecoste? Oração. Meu Deus. A igreja que vai desenvolver frutos genuínos nesse tempo é uma igreja que ora o tempo todo em espírito. Se a temporada de sinais começou, ela está acompanhada e atrelada com uma temporada de oração. Jejum, oração. Pastor, o que é orar? Orar é ir para o céu antes de ir para o céu. Orar não é o último recurso de alguém que está desesperado, é a primeira reação de alguém que está avivado. Posso falar uma coisa para você? Decida orar e depois você não precisa decidir mais nada.
Aleluia. Decida orar. Amém? Sabe o que eu estou vendo, apóstolo? Prantos. Reuniões de oração, pessoas quebrantadas. Aleluia. Pessoas sendo atraídas por um lugar no Senhor. Pessoas sendo atraídas para lugar secreto com Deus. Grandes reuniões onde as pessoas oram. E uma grande temporada de confissão de pecado por meio de uma igreja de oração. Quem acompanhou aquele avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Asbury? Vocês viram pela internet? Ninguém sabe quem pregou, quem falou, quem é o cantor. Mas a gente sabe de uma coisa: enquanto as pessoas se arrependiam, confessavam os seus pecados, oravam e adoravam, o Senhor tomou a cidade e expandiu o seu movimento para as nações. Deus vai chamar algumas pessoas para o secreto. Escute, amanhã talvez a gente fale sobre isso. A intimidade era a marca registrada da descida do Espírito Santo. Ela produziu plena intimidade com o Senhor. Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, no qual Ele dará a conhecer sua aliança. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Que Deus tem segredo. Salvação, Ele disponibiliza a todos que crê, mas segredo Ele não conta para qualquer um. Deus quer levantar homens e mulheres de segredo. Aleluia. Homens que vão ouvir a direção do Senhor. Escute, tinha 70 que se movimentava com Jesus. Tinha 12 que sentava na mesa com Ele. Tinha 3 que Ele chamou para um particular. E desses 3 tinha um que deitava no seu coração, reclinava a cabeça no seu coração, no seu peito. Ali, João, querido, estava ouvindo as batidas do coração do seu Senhor. Sabe o que significa isso espiritualmente falando? Ele estava escutando os sentimentos do Mestre. Eu disse: Senhor, o que o Senhor faz é bom, mas eu não quero o que o Senhor faz, eu quero também o que o Senhor sente. Aleluia. Alguém aqui está entendendo isso? Deus está dizendo: eu vou dar os meus sentimentos para algumas pessoas. Elas vão escutar o que eu quero que elas façam. Ei, preste atenção nisso. Jeremias, eu acho que é 23:18. O povo estava num cenário de falsas profecias, confusões espirituais, igual um cenário de crise, igual hoje. Sabe qual foi a palavra de Jeremias? Quem entrará no conselho do Senhor? Quem há de ver e ouvir a sua palavra? Ei, sabe o que é entrar no conselho? Quando você olha essa palavra, você pensa: Jesus vai me dar conselho. Não, você sabe o que é um conselho? Uma empresa, quando o presidente vai tomar uma decisão, ele reúne o seu conselho. É uma reunião de íntimos, de pessoas que recebem a informação daquele que governa e transmite a informação para o povo. E Jeremias está dizendo: quem vai entrar no conselho do Senhor? Quem vai entender? Ei, Deus está chamando pessoas para o conselho. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dizer assim: eu tenho algo para fazer em Volta Redonda. Eu tenho um plano e eu vou chamar algumas pessoas para contar para essas pessoas o que eu vou fazer. Eu tenho algo para fazer na nação e eu vou chamar pessoas. Eu vou contar para elas o que eu quero fazer. Eu tenho um projeto para as nações, eu tenho um plano para esses dias. Eu vou chamar aqueles que estão no meu conselho, eu vou dizer para eles: Robson, se move para tal lugar. Débora, entenda o que eu vou fazer na nação. Fabrício, olha o meu clamor para Israel, olha o que eu estou fazendo na terra. E a voz profética volta como Jeremias hoje, dizendo para mim e para você: quem vai entrar no conselho do Senhor? Quem vai entrar nesse lugar? Eu sei que você está filmando, irmão, mas eu vou descer. Deus está chamando pessoas para esse lugar. Deus está chamando pessoas não é para ganhar coisa, é para contar segredo. Alguém está entendendo isso aqui? Deus está chamando pessoas não para ganhar conquista, mas para contar segredo. O que Deus faz é maravilhoso, mas o que Ele sente?
A sua família precisa de alguém que Deus vai olhar e vai dizer: deixa eu dizer para você o que eu sinto sobre essa casa. Deixa eu dizer para você o que eu quero fazer com a sua família. Deixa eu dizer para você. Aguce os seus ouvidos espirituais, porque nesse tempo Deus vai mexer com os íntimos. Ele vai tocar os íntimos. Que buscam de dia e de noite, incessantemente. O som da intimidade vai subir, porque Pentecostes gerou pessoas que ouviam o Senhor, que estavam com o Senhor, que sabiam o que o Senhor queria. Paulo vai para tal lugar, Pedro vai para tal lugar, e não vai ser diferente. Ele vai dizer: Fernanda vai para tal lugar, Priscila, eu te quero em tal lugar hoje, Mário, Roberto, eu não sei o seu nome, mas Deus vai movimentar pessoas. E como vai começar isso? Oração. Uma temporada de oração, coletiva e individual. Oh meu Deus, escute isso. Alguns pastores, eu estava vendo esse relato, eles estavam orando num lugar, e um pastor da equipe ia viajar, ia pegar o carro e ia viajar para ministrar numa cidade. Eles estavam todos reunidos, buscando vários dias em jejum, em oração, em intimidade. Eles estavam orando, e no meio da oração, agradecendo o Senhor, alguém se levantou no meio e disse: Pedro, volte para casa, Maria está esperando você com Lucas, e Deus tem um plano para a sua família. E ninguém entendeu nada, porque não tinha nenhum Pedro no meio dos pastores. Mas aquele pastor foi viajar depois da oração, depois do jejum, apóstolo. Depois da oração, depois do jejum. Aquele pastor estava na estrada, e quando ele estava no meio do caminho, um homem passou pedindo carona. E ele não costuma dar carona, mas quando ele estava chegando perto, ele foi aquecido no seu interior, e o Espírito Santo falou para ele: para esse carro e leve esse homem. Ele parou o carro no acostamento, entrou um homem no carro. Ele disse para o homem disse para ele: o senhor está indo em tal cidade? Ele falou: estou. Você pode me dar uma carona? Ele falou: posso, entra aqui. Ele disse: prazer, eu sou o pastor fulano de tal. Ele disse assim: prazer, eu sou o Pedro. O pastor olhou para ele e disse: Pedro, volte para sua casa, porque Maria está lá com Lucas, e Deus tem algo para fazer na sua família. Naquela tarde o pastor voltou o carro na cidade, batizou Maria, batizou Lucas, e Pedro voltou para Jesus. O ambiente de oração vai chamar a profecia, o ambiente de oração vai chamar sinais. Lembra que eu dei o testemunho? Eu estava morrendo de overdose numa quinta-feira de madrugada, no meio de um mato, 2 dias sem comer, vomitando o que não tinha para vomitar, o início de overdose. Mas sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Porque naquela hora tinha uma mãe e um pai dentro de uma casa. Sabe o que eles estavam fazendo? De joelhos dobrados, orando. E dizendo: Senhor, eu não posso ver onde está o Fabrício, mas os seus olhos percorrem toda a terra. Ora. E perseveravam nas orações. Estamos partindo para o encerramento. Sabe o que acontecia? Verso 43. Havia temor. Fala comigo: temor. Nesses ambientes, a irreverência não vai ter espaço. Sabe as pessoas que já não têm mais reverência com a palavra? Já não tem mais, parece que já se acostumou, o brasileiro já se acostumou com a igreja, já se acostumou, já não tem mais desejo, já não busca mais. Mas o temor vai voltar. O temor vai voltar. E a Bíblia diz que, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Geralmente homens que Deus derrama sabedoria são homens que lá no seu íntimo temem a Deus. Eles podem ser imperfeitos, frágeis, mas eles temem ao Senhor. Por isso eles buscam a integridade profunda do Senhor. Não porque eles se acham alguma coisa, mas porque eles temem e amam. Temor não é medo, é amor. Eles amam o Senhor e respeitam a sua plenitude. Havia temor, fala comigo: temor e sinais. Qual que está primeiro no texto? Havia temor e os sinais eram feitos. Ai meu Deus, o ambiente de temor vai atrair mais sinais. Enquanto nós respeitamos e reverenciamos o Senhor, Ele derrama sinais, derrama sinais. Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O apóstolo está contando aqui os sinais, as coisas que têm acontecido.
nessa temporada de colheita, esteja atento aos sinais. Nós vamos ver cura, nós vamos ver pessoa levantar, mas nós vamos ver também casamento ser reestruturado. Nós vamos ver novos Fabrícios deixando o crack e se tornando servos do Senhor, filhos de Deus. Nós vamos ver pessoas que no suicídio, querido, eu estava ministrando essa semana com a equipe numa escola pública da cidade de Guaratinguetá. A gente tem um projeto nas escolas há mais de 10 anos. Eu já vi muitos sinais, muita coisa acontecer nas escolas. Em 5 minutos a gente começou a falar, Deus tomou a escola. Os jovens começaram a quebrantar, pedir perdão, o professor abraçar, pessoas se entregando. Um dia, 265 jovens no pátio de uma escola. Quando nós invocamos o nome do Senhor, houve um silêncio. Eu fui para dar uma palestra de drogadição e depois uma palavra. Que a gente vem igual lactobacilos vivos, filho. A gente vai entrando. 265 pessoas no pórtico, no pátio. Uma claridade, um data show com a telinha desse tamanho assim, um microfoninho, igual aqueles microfoninhos da Xuxa, sabe? Aqueles microfoninhos ruins. E eu lá tentando ensinar a palestra que droga mata, que os perigos da droga, e de 200 e poucos jovens lá, só tinha 5 pessoas me ouvindo, os 5 eu levei comigo. Porque não tinha um ambiente de distração. De repente, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Deus perguntou para mim, eu é que te pergunto. Qual é o propósito? E nessa hora eu parei e eu invoquei o nome do Senhor. Está escrito, amém? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e sereis achado de vós, diz o Senhor. Querido, aquela barulheira, quando eu falei o Senhor, um silêncio pairou. Pairou um silêncio no porto, todo mundo ficou quieto. Até eu, claro, vou falar o que nessa hora? Pastor, o que você fez? Chorei. Só isso que eu fiz. Eu chorei. De repente começou 1 a 1. Meu Deus, os jovens, as pessoas chorando, o professor caindo de joelho. Fizeram fila para pedir oração, e eu não falei de religião, o Estado é laico, mas Jesus é bom, aleluia. E de repente, enquanto estava todo mundo aquebrantado, a minha sogra, que é professora nessa escola, ela me ligou depois e disse assim, Fabrício, aconteceu algo aqui. Depois que vocês foram embora, algumas classes pararam as aulas. Os jovens estão na classe, ajoelhados, orando uns pelos outros. Um dos alunos tinha tido seu pai assassinado naquela semana, era uma escola pública, e com muitos pais que envolviam às vezes com coisa errada. E aí a comoção tomou aquele ambiente, os jovens começaram a orar por ele. Querido, sinais vão acontecer, e não é só no ambiente da reunião, sinais vão acontecer no seu trabalho. Charles Finney, quando entrou numa fábrica de tecelagem, ele só entrou, ele estava na unção, ele só entrou na fábrica de tecelagem, as pessoas começaram a se quebrantar, as mulheres que estavam trabalhando com algodão começaram a chorar, se arrepender dos seus pecados. O dono da fábrica parou a produção, reuniu todos num ambiente, num galpão da empresa, e Charles Finney pregou o evangelho para todos os funcionários daquela empresa. Você acha que Deus não pode parar a produção da onde você está? Você acha que Deus não pode pegar você e te dar uma palavra para uma pessoa que está do seu lado? Tem escola que a gente chega para pregar, a gente dá bom dia, Pai do Senhor. Às vezes dá Pai do Senhor quando conhece nós. Quando não conhece, a gente fala bom dia, as pessoas começam a tremer e chorar. Eu já vi Deus já revelar a vida de uma professora enquanto a gente falar. Sabe o que é isso? Sinais. Cego vendo, surdo ouvindo, eu acredito, morto ressuscitando. Você já orou para um morto ressuscitar? Quem já orou? Você, irmã, isso? Eu também já. Eu falo para você, eu estou tentando, eu estou meio inseguro ainda, espero todo mundo sair. Chego quietinho e falo, levanta, levanta. Mas estou tentando pelo menos, aleluia. Eu creio. Sei lá, não conheço a família, eu chego ali e falo assim, bora. Levanta em nome de Jesus.
A gente tem que crer, querido. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpentes e não serão contaminados, beberão algo mortífero e não serão contaminados, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Estes sinais é para quem? Para quem estuda, para quem sabe, para quem tem dinheiro? Não, para quem crê, só para quem crê. Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E sabe o que eles faziam? Unânimes. Templo e casa, fala comigo. No templo e na casa. Você já entendeu? Disciplina. No templo e na casa. Eu sinto de dizer isso. A mesma desenvoltura que você tem a vivenciar, a se envolver com as coisas que Deus está fazendo aqui, vai resplandecer na sua casa também. Amém? Todos os dias. E aí, eles caíam na simpatia do povo, sabe por quê? Por causa do bom testemunho. A integridade desse povo do Pentecoste chamou a atenção da sociedade. E alguns perseguiam, outros se convertiam. Aprenda esse princípio. Você quer um sinal de que você prega o Evangelho? Em volta de você tem que ter conversão e perseguição. Se há conversão e há perseguição, é porque você está proclamando o Evangelho. Sempre vai haver. Mas por causa das perseguições, nós não podemos parar de proclamar o amor e a vida genuína de Cristo. E a Bíblia diz que enquanto isso, enquanto que eles perseveravam, eles tinham uma palavra cristocêntrica, eles tinham uma comunhão plena, eles oravam, tinha sinais no meio, o projeto era com sinais, por meio dos apóstolos, eles estavam unidos no templo e na casa. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Aleluia.